O cerco aos piratas do Sol Nascente. Polícia Civil faz blitz na região em que os ônibus regulares circulam com escolta armada. E prende uma quadrilha que cobrava pedágio para liberar a ação dos piratas. Se passavam por policiais militares e extorquiam dinheiro dos motoristas das vans piratas para que eles pudessem rodar por aqui na região do Sol Nascente. Bandidos roubam estudantes dentro da sala de aula numa escola em Taguatinga. Mais um carro dos Correios é alvo de assaltantes. Presa uma quadrilha que armazenava 17 quilos de cocaína. Cancelado o concurso para oficiais do Corpo de Bombeiros. Agências da Caixa abrem mais cedo para consultas de contas inativas do FGTS. Governo anuncia a criação de mais 330 equipes para o programa Saúde da Família. E na coluna Pergunte ao Doutor, o risco das mochilas pesadas na volta às aulas. Pergunte ao doutor@redeglobo.com.br. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro. O DF-TV primeira edição está começando agora. Boa tarde. As agências da Caixa Econômica Federal abriram mais cedo hoje para tirar dúvidas sobre as contas inativas do FGTS. No DF, 500 mil pessoas devem sacar o dinheiro. Na agência da Caixa, no centro de Taguatinga, o movimento foi tranquilo. Esperando atendimento estava o Davi com a carteira de trabalho. Ele foi motorista de uma empresa de ônibus em 2004 e queria saber se tinha algum dinheiro para receber. A crise que nós estamos enfrentando hoje, todo mundo sem dinheiro, é uma boa, né? O atendimento foi rápido, durou 10 minutos e o Carlos soube que a empresa, depois de 13 anos, ainda não deu baixa no fundo de garantia pelo sistema da Caixa. Para mim procurar a empresa, que ela não deu a baixa do FGTS, né? Ou então o Ministério do Trabalho. Mas você tem dinheiro para receber? Tem uns corrozinhos lá. A Amanda trouxe só o número do PIS e estava feliz com o que ouviu. Eu tenho de 2 empresas direito. E o que você pretende fazer com esse dinheiro? Pagar as minhas dívidas. Na agência do Setor Comercial Sul foram 50 atendimentos pela manhã e muitas dúvidas. A dúvida que eu tenho é para, como se diz, transferir assim para minha conta que eu tenho na Caixa e aí a gente vai ver aí como é que a gente pode resolver esse problema, né não? Os clientes que têm conta poupança na Caixa individual terão os créditos efetuados automaticamente de acordo com o calendário que está estabelecido, que segue a data de nascimento. De hoje até sexta-feira, as agências da Caixa vão abrir 2 horas antes, a partir das 9 da manhã, apenas para tirar dúvidas sobre as contas inativas do FGTS. Mas antes de vir para cá, a orientação é acessar primeiro o site da Caixa. Nele você tem todas as informações. Explica quem tem conta inativa, o saldo e como fazer o saque. Para fazer a consulta no site é preciso ter um número de inscrição do PIS/PASEP, o CPF e cadastrar uma senha. A Caixa diz que 500 mil pessoas no DF devem sacar o dinheiro das contas inativas, um total de 800 milhões de reais a partir do dia 10 de março. No sábado, as agências da Caixa vão abrir das 9 da manhã às 3 da tarde para tirar dúvidas sobre as contas inativas do FGTS. Quem preferir ligar para a Caixa, o número é 0800 726 2017. Um carro dos Correios foi assaltado em Taguatinga Norte. De acordo com a PM, o motorista foi fechado por outro carro quando passava pela QNL 5. 3 bandidos desceram e abordaram o funcionário com uma arma falsa. Um deles, menor de idade. A polícia passava pelo local e conseguiu apreender o adolescente. Os outros assaltantes conseguiram fugir com 3 encomendas. No dia 24 de janeiro, o DF-TV mostrou outro assalto. 3 menores roubaram um carro dos Correios na expansão do setor O, em Ceilândia. A polícia foi acionada, teve perseguição e os menores caíram num buraco e perderam o controle da direção. Os 3 foram apreendidos e levados para a delegacia da criança e do adolescente. Todos os produtos que estavam no carro foram recuperados. Ontem à tarde, uma das pistas do aeroporto JK foi fechada por causa de um problema num avião. Isso aconteceu porque o pneu de um avião particular furou. Segundo a Inframérica, o avião não chegou a decolar.
Uma das pistas foi fechada, mas nenhum outro voo foi afetado, pois não havia nenhum previsto para o horário. Este não foi o único avião que teve problemas ontem. Pela manhã, um pássaro entrou na turbina de um outro, da Latam. Ele teve que voltar para o aeroporto JK meia hora depois da decolagem. Ninguém se feriu e os passageiros embarcaram em outro voo. O concurso para oficiais dos bombeiros foi anulado. As provas aplicadas no último domingo não tinham um cartão de resposta para alguns candidatos. Eles tiveram que escrever a redação numa folha de rascunho. Horas e horas sentada, estudando, memorizando os resumos que tomaram até a parede. Quem é concurseiro sabe do que eu tô falando. A Laura quer ser bombeira, mas ficou chateada com a prova do último domingo. O processo não acaba, né? Desde outubro, tudo sendo adiado. E aí a gente para a nossa vida para estudar e continua com isso, com a vida parada mesmo. Ela fez a prova do domingo passado para oficial do Corpo de Bombeiros. Em determinado momento, um representante da banca, da coordenação da banca, entrou na sala e falou que não tinha folha para texto definitivo da nossa dissertação, da redação. E aí que seria usado como folha definitiva o rascunho da nossa prova. Só que o rascunho da Laura já estava com o esboço da redação. Ela teve que usar uma outra folha improvisada para passar o texto a limpo. E além disso tudo, depois eles orientaram a gente para escrever o nosso nome e o nosso CPF na folha da nossa redação. Vários candidatos denunciaram para o Ministério Público do DF e para os bombeiros. A partir disso, o próprio Corpo de Bombeiros pediu o cancelamento da prova. Existe o risco de provas identificadas causarem prejuízo àqueles que não identificaram ou àqueles que identificaram a prova. Então, para evitar esse tipo de prejuízo de identificação ou não, qualquer marca que possa identificar a prova, nós solicitamos o cancelamento. Depois de tantas reclamações, ficou decidido que as provas objetivas e discursivas para a seleção de oficiais dos bombeiros vão ser reaplicadas em uma nova data. Só que a decisão do IDECAM, da banca examinadora, só vale para a prova do último domingo, para o cargo de oficial. Essa foi a nota enviada ontem pelo Instituto. Estão anuladas as provas aplicadas no dia 12 de fevereiro do período da tarde. Os outros concursos já aplicados nos dias 5 e 12 de fevereiro de manhã estão todos mantidos. Além disso, as provas do domingo que vem, dia 19, para soldado, vão ser feitas normalmente. Não é uma coisa pontual, que é recorrente, não só em uma banca, em várias bancas. E aí, esse concurso teve visibilidade, é de um órgão grande do DF. Então, acho que uma fiscalização maior de todo o processo seria, de repente, uma solução, né? Hoje é dia do quadro Pergunte ao Doutor. Vamos falar sobre o estrago que mochilas pesadas podem causar na coluna. E se não bastassem elas, agora os pais também têm que ficar atentos ao uso dos tênis com rodinhas. Eles também causam dores musculares e nas articulações. Mande sua pergunta que o médico Luiz Antônio Silva responde daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio. O e-mail é pergunteaodoutor@redeglobo.com.br. A seguir, operação contra o transporte pirata no Sol Nascente pega carro registrado em nome da PM com bandidos. E hoje é dia de racionamento no Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Ceilândia Oeste. Agora, 12h11, o DFTV. Volta já. A redação móvel hoje está em Planaltina. Moradores de um setor de chácaras reclamam de uma erosão que está cada vez maior. A gente conversa agora com a repórter Camila Guimarães. Oi, Camila, boa tarde para você. Conta pra gente o que é que você viu, o que é que você encontrou por aí. Fábio, boa tarde. Encontrei uma rua que logo no início dela você vê uma vala pequenininha, só que você vai caminhando 5 metros à frente, você já vê uma erosão enorme. E se você seguir por essa rua, a imagem impressiona. Eu vou mostrar daqui a pouco da reportagem, mas eu vou explicar que região é essa. É uma região rural de área
particular, não é área pública, e que aqui existiam chácaras pequenas. E algumas dessas chácaras foram parceladas com os anos, então tem vários moradores lá, mas a área continua sendo particular. Então, ruas foram abertas para a construção dessas casas, onde antes existia lavoura ou apenas um pasto para o gado. E a água da chuva que desce do morro aqui em Planaltina, quem conhece Planaltina sabe que tem vários morros, então a água da chuva desce, vai descendo com força e abriu essa vala pequena, que se transformou no que eu vou mostrar agora. Veja. O condomínio Mansões do Amanhecer está localizado num terreno particular, a área rural de Planaltina. Antes, existiam apenas chácaras de 4.000 metros quadrados, mas algumas propriedades foram parceladas irregularmente e vimos muitas casas erguidas. As ruas de acesso sempre foram de terra, só que agora a pista está sumindo, destruída pela erosão. A água da chuva desce com força pelas ruas abertas entre as casas e arranca a terra. Os moradores e os chacareiros contam que a erosão começou há 1 ano e meio. Era uma vala bem pequena, mas com o passar do tempo foi aumentando. Em alguns trechos, o buraco tem 1 metro de profundidade. Está parecendo um cânion porque não passa nada, nem carroça está passando mais, imagine carro, né? Neste ponto não passa mais carro. A erosão tem quase 3 metros de largura. Ficou apenas um pedacinho de terra para passar a pé. Galhos de árvore foram jogados aqui, mas tudo é levado pela água da chuva. Jeane torceu o pé na erosão. Ela estava saindo de casa às 4 da manhã para pegar o ônibus no escuro e acabou caindo no buraco. Mesmo a pessoa a pé corre risco. A erosão segue pela rua inteira, uns 300 metros. João mora na chácara 9, no fim da rua. Carro não entra nem sai mais da propriedade dele, por esse acesso principal. Tem de rodear até os fundos da chácara. Esse pessoal que mora nesse setor aqui não tem como sair. Nem o carro dos supermercados vem aqui. Os moradores dizem que estão ilhados. Pagam IPTU, mas não têm esgoto, nem iluminação pública. E agora estão sem ter como passar. Reclamam que há 3 anos, tratores e máquinas que compactavam a rua não aparecem mais aqui. O pessoal pergunta onde você mora, o pessoal já se recusa a fazer a entrega. Até a moto para entregar gás não quer vir. Coleta de lixo? Não tem. Transporte escolar também não vem buscar os alunos aqui. E o governo disse que vai fazer alguma coisa, Camila? Pois é, Fábio, aí que está a questão. Você viu a imagem? Uma erosão enorme tem atrapalhado a vida de muitos moradores e chacareiros que não estão tendo acesso. E nós entramos em contato tanto com a CODAB como a Terracap. E esses 2 órgãos confirmaram essa informação que eu vou dar agora. O terreno é particular, não é público. Então, quem deveria fazer a bacia de contenção de água ou o asfalto, a pavimentação, é o dono do terreno. Se o terreno foi fracionado, então a associação dos moradores, os moradores é que vão ter de se reunir e arcar com esses custos. E nós questionamos, mas é uma via de acesso a várias chácaras no núcleo rural. E tanto a CODAB como a Terracap reconfirmaram isso, que eles não podem usar o dinheiro público numa área particular. A solução seria se essa área fosse desapropriada pelo dono do terreno. Então, assim, é um problema sério, que as pessoas não estão conseguindo passar e, infelizmente, não tem solução por parte do governo, que é a resposta que eu tenho agora. Eu volto com você. Muito obrigado, Camila. Veja só essa história, a petulância dos bandidos. Eles entraram numa escola em Taguatinga, uma escola técnica, e assaltaram, roubaram os alunos dentro da escola. Caroline Duley, boa tarde para você. Pois é, Fábio William, boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente começa o Globocop hoje sobrevoando Taguatinga Sul, justamente para falar sobre esse assalto que aconteceu hoje pela manhã nessa escola que a gente está mostrando agora aqui do alto do Globocop, que fica a poucos metros da Sandusul. Segundo informações da Polícia Militar, 2 homens armados renderam os alunos que estavam entrando nessa escola técnica particular. Eram 7h20 da manhã, mais ou menos. Esses bandidos armados apontaram a arma para os estudantes, renderam esses estudantes e roubaram objetos pessoais. Segundo informações da Polícia Militar, eles levaram dinheiro,
computadores, notebooks e celulares dos estudantes. E eles fugiram em um carro prata. Segundo a Polícia Militar, neste momento, os policiais estão nas ruas em busca destes dois criminosos. Por telefone, a gente conversou com o irmão de uma das vítimas e ele contou para a gente que essa não é a primeira vez que essa escola técnica é assaltada, mas ele disse que ficou impressionado com a audácia dos bandidos que apontaram as armas diretamente para os estudantes e acabaram levando os objetos pessoais dos alunos. Fábio William, é com você. E vamos aguardar aqui com ansiedade para dar a notícia da prisão desses bandidos. Muito obrigado, Caroline. E a polícia apreendeu 17 quilos de cocaína durante a Operação Carnaval Sem Drogas. 3 traficantes foram presos. A droga era misturada com fermento em pó antes de ser revendida. Durante um mês, a polícia investigou Deonatan Ferreira Costa, de 34 anos, a mulher dele, Rosilene de Oliveira da Silva, de 28 anos, e Lindemara Soares de Souza, de 25 anos. Os 3 foram presos e indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além dos 17 quilos de cocaína, a polícia também apreendeu um carro, um jet ski, 3 balanças digitais, mais de R$7 mil em dinheiro, armas e munição. Eles mantinham um depósito da droga em Samambaia, lá que foi encontrada a maior parte da droga, dinheiro e armas, mas mantinham um local de revenda na QND 52, em Taguatinga, onde eles difundiam, faziam a mistura da droga com fermento em pó, embalavam a droga e revendiam para outros traficantes menores ou consumidores. 2 acidentes hoje cedo tumultuaram ainda mais o trânsito na EPTG. O primeiro, às 7 da manhã, foi entre um carro e uma moto, perto da residência oficial do governador. O motociclista teve um corte leve na cabeça e não chegou a ser levado para o hospital. O motorista nada sofreu. O segundo acidente foi perto da saída principal de Águas Claras, entre um carro e uma bicicleta, logo depois das 7 da manhã. O ciclista teve ferimentos leves e também não precisou ser levado para o hospital. Que motorista de van pirata não está nem aí para o que é proibido, isso a gente já sabe, né? Afinal, são motoristas de van pirata. Mas tem um que extrapolou. Ele foi multado 2 vezes, no mesmo dia e pelos mesmos motivos. Primeiro, a van foi flagrada perto do Colorado com 20 passageiros. O motorista foi multado por transporte irregular, por levar mais passageiros do que a capacidade e porque todos estavam sem cinto. 2 horas depois, a van foi parada de novo, perto do Varjão. O motorista foi multado mais uma vez pelos mesmos motivos. E mesmo assim, a van não foi apreendida. Segundo a PM, porque está com a documentação em dia. Nossa equipe acompanhou uma operação da Polícia Civil e da Secretaria de Mobilidade contra o transporte pirata no Sol Nascente. Detalhe, nessa operação, um carro que está em nome da Polícia Militar foi apreendido com bandidos. A reportagem é de Wellington Valadão e Danilo Martins. Quando Ceilândia ainda acordava, a polícia já estava nas paradas de ônibus. Tem que ter essa operação mesmo. Tem que ter, sim. Eu não sou contra, não, entendeu? Pelo contrário, sou a favor da polícia, porque eu acho que a bandidagem tá, entendeu? A gente faz isso porque não tem ônibus. A viagem dos mais de 30 passageiros que seguem neste ônibus pirata vai ser interrompida em breve. A polícia está na cola do ônibus num carro descaracterizado. O pirata foi abordado no Penorte, o cobrador conseguiu fugir. Já o motorista foi preso por exercício irregular da profissão. Os passageiros tiveram que descer. Difícil, né? Porque não tem ônibus. Aí o pessoal perde serviço, né? Perde hora de serviço. Tá aí então, o primeiro ônibus pirata apreendido. Ele está sendo levado para a 19ª Delegacia de Ceilândia. Enquanto isso, as outras equipes da Polícia Civil e da Secretaria de Mobilidade apreenderam 3 vans piratas. Todas saíram do terminal do Sol Nascente. Essa chegou a trocar os bancos para caber mais passageiros. Ao todo, 4 motoristas e 3 cobradores foram presos. Essa pistola 380 com munição estava na bolsa de uma cobradora. Você vê a situação de violência iminente, né? Que esse transporte irregular pode trazer para os passageiros e para os outros condutores de veículos na região. O Sol Nascente chegou a ser dominado pelo transporte pirata. Por diversas vezes, rodoviários que andam na lei não puderam entrar aqui. Recebiam ameaças de morte. Na semana passada, o DFTV mostrou que uma empresa de micro-ônibus contratou escolta armada. No
No dia 6 deste mês, um carro do transporte regular bateu no ônibus da empresa JN. A polícia afirma que depois do acidente, o pai do motorista do ônibus matou com um tiro Rafael Pereira de Souza, de 27 anos, que dirigia o carro pirata. Muitos motoristas das vans piratas continuam circulando mesmo depois de serem multados. Essa van aqui, por exemplo, foi apreendida hoje cedo, perto do Sol Nascente, em Ceilândia. Dentro dela, os policiais encontraram 3 notificações do DR feitas ontem. Uma porque o carro estava sem banco, outra porque os passageiros não usavam cinto de segurança e a terceira por transporte irregular. E a operação não acabou por aí. Teve um desfecho inusitado. A Polícia Civil começou a seguir esse carro depois de uma denúncia anônima. Os policiais tinham uma informação que os homens que andavam nele se passavam por policiais militares e extorquiam dinheiro dos motoristas das vans piratas para que eles pudessem rodar por aqui na região do Sol Nascente. Os piratas só andavam no Sol Nascente depois de pagar propina para os falsos policiais. Para provar que eram da polícia, os bandidos usavam esse documento que mostra que o carro está no nome da PM. Possivelmente esse veículo deve ter sido adquirido num leilão, sob o compromisso de fazer a transferência, mas até o momento não foi feito. E essa pessoa ainda está utilizando esse documento para se passar por policial militar. O homem que estava no carona foi liberado por falta de provas. Já Anderson Márcio Barroso Rodrigues, de 24 anos, que dirigia o carro, foi preso. Na delegacia foi reconhecido por uma mulher que disse que foi assaltada por ele. Detalhe, o rapaz já cumpria a prisão domiciliar por porte ilegal de armas. Sobre o carro que está em nome da PM, que foi apreendido com bandidos, o Major Michelo, porta-voz da Polícia Militar, disse que o carro foi leiloado em 2012 e que o novo proprietário não transferiu o veículo. Nesses casos, o Detran informou que o comprador tem a responsabilidade de pedir a transferência, mas que quem vendeu precisa formalizar junto ao Detran o comunicado de venda. O Detran confirmou que o carro continua em nome da Polícia Militar. A PM disse que esse comunicado é feito logo em seguida da venda dos carros da corporação e que vai averiguar o que aconteceu. Alexandre Garcia. Pois é, olha só. Tem demanda para transporte coletivo no Sol Nascente. E por que não tem transporte coletivo regular, se o transporte pirata está lotado de gente? Agora, é um aviso que está acontecendo lá para Brasília, a capital do país. Está acontecendo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente tem áreas liberadas, onde o Estado não entra, onde o governo não entra, onde o domínio é de quem tiver o maior calibre. A gente viu aí um motorista de um veículo pirata é assaltante e já foi condenado por porte de arma. A cobradora está com uma 380 na bolsa, uma pistola. Né? O transporte ilegal impede que o transporte legal funcione por lá. Né? Então, a lei saindo do seu nível normal, não existe lei, e a gente fica olhando. A gente não se escandaliza mais conosco mesmos que estacionamos fora da lei, nós invadimos terra fora da lei, fazemos condomínios irregulares, inventamos puxadinhos, nós estamos fora da lei. Então, daqui a pouco, né, aconteceu, até a polícia é falsa. Né? Começar a haver milícia para botar ordem de acordo com seus interesses, é muito bom que a gente olhe para o Rio de Janeiro e veja o que pode acontecer com Brasília. Já está acontecendo. É isso, Alexandre. Muito obrigado. Moradores da Asa Sul resolveram dar um jeito numa parada de ônibus da W3 Sul. Veja. Há uma semana, a parada da 508 Sul estava assim, toda suja, e a calçada praticamente não existia. Agora, quem chega encontra uma parada reformada, limpa. Tem até um mapa da 508 e da 308 Sul. Essa é uma quadra que é visitada por turistas, estudantes, muita gente da cidade de Brasília que quer conhecer o que tem nessa quadra que é tombada, que é patrimônio cultural e artístico. A ação partiu dos moradores da região. Eles cobraram a manutenção da administração regional e com os comerciantes da área conseguiram material para a reforma. Pessoas não podem se resignar. Eu acho que tem que tomar atitude. A comunidade tem uma força muito grande e ela pode conseguir fazer a mesma coisa.
A seguir, um balanço da crise hídrica no DF. E no quadro Pergunte ao Doutor, 2 problemas com a volta às aulas. O peso das mochilas e os tênis com rodinhas. Você vê agora imagens do Globocop sobrevoando aí a EPTG sentido Guará. Você vê o céu azul com nuvens que em nada mostram que vai chover agora à tarde. Já já a gente dá também a previsão do tempo da FTV. Volta em instantes. As aulas voltaram e com elas a preocupação dos pais com o excesso de peso que crianças e adolescentes carregam nas mochilas. E para aumentar a agonia dos pais, agora é moda o tênis com rodinhas. E ele também pode causar dores musculares e nas articulações. Lá vem elas. Chegam à escola com a mochila cheia. São 4 aulas por dia e tem muito material. Vamos dar uma olhada na mochila da Clara. 4 livros e mais 4 cadernos. Ela escolheu um modelo desses de puxar, porque quando usa a mochila de colocar nas costas, tem dia que precisa de ajuda. A mochila de costas, se eu boto muita coisa, fica muito pesada. Aí eu não consigo levar e eu tenho que pedir pro meu pai levar para mim. Ana Vitória usa um modelo de carregar nas costas e tem tanta coisa ali dentro. Não tem nenhum material desses, por exemplo, dessas aulas de hoje, que você pudesse ter deixado em casa? Não. Por causa que, tipo, esse é conjunto com esse. Aí esse também é conjunto com o caderno. Aí não dá para deixar em casa. Haja coluna e braço para carregar todo esse peso todos os dias para trazer o material para a escola. Muitas crianças e pais não sabem que esse excesso de peso pode fazer mal para a saúde. E a gente veio aqui conversar com uma fisioterapeuta. Iomara, qual é o ideal de peso para a criança carregar na mochila? O ideal é que esse peso da mochila não ultrapasse 10% da massa corporal da criança. A mochila de rodinha, ela pode ser um pouquinho mais pesada, é isso? Ela pode ser um pouquinho mais pesada e pode ser utilizada como estratégia caso esse peso ultrapasse esses 10%. Vamos então pesar essas mochilas? A mochila da Clara estava pesando mais de 7 quilos. A da Ana Vitória, quase 8 quilos. Pesadas demais para essas meninas. E além de ficar de olho no peso, é preciso carregar a mochila direito. A mochila tem que ficar posicionada, a base dela na cintura. E a mochila de rodinha, como é que ela deve ser usada? Quais as recomendações? O importante é que a mochila de rodinha tenha uma alça longa o suficiente para quando ela puxar essa mochila, permaneça com os ombros alinhados e a coluna ereta. E tem uma novidade que virou febre entre as crianças e jovens e que os pais devem ficar atentos. O tênis de rodinha. A garotada adora. Eu acho divertido. Legal, mas o colégio da Sofia não deixa os alunos usarem. Nada de ficar deslizando assim de um lado para o outro. A mãe da Sofia também não deixa a menina usar por muito tempo. O fabricante mesmo recomenda, no máximo 2 horas por dia. O excesso de contração muscular, tanto da parte anterior como posterior, pode gerar tensão muscular e dor. São detalhes, mas são importantes a gente ter, noção em relação aos nossos filhos, porque quando chega, passa um tempo, dá um problema, doutor Luiz, não sabe de onde veio, né? Pois é, Fábio. Quando muda a rotina do nosso dia a dia, fatalmente a nossa musculatura, os ossos, eles vão sentir a diferença. Então não pode exagerar, né, naquilo que é diferente do que fazemos todos os dias. Quais as recomendações aí então, na volta às aulas, nós preparamos aqui, primeiro, alimentação. É importante a criança acordar com tempo suficiente para estar bem alimentado para poder ir para a escola. O cérebro precisa de energia, então precisa alimentar adequadamente. Naquele corre-corre, corre, entra para cá, entra para lá. Às vezes nem arruma a mochila. Difícil é conseguir esse tempinho. Às vezes o excesso de peso, Fábio, é o material do dia anterior que a criança não troca, sabia? Pois é, então é bom observar. Aí a grande vilã, né, da história, a mochila, né, as mochilas de costas. Então já foi falado aí, as alças, quanto mais largas, melhores. Elas precisam ter um cinto abdominal para poder fixar ela bem as costas, não ficar jogando para lá e para cá, né? E se tiver um excesso de peso, além de 10% do peso corporal da criança, use a mochila de rodinha, né? E como foi dito aí na matéria, vamos reforçar. A alça é importante, ela precisa ter uma altura regulável para que a criança não fique inclinando para os lados, né? E tenha uma boa postura. Além de ter uma rodinha deslizável fácil e grande. Quanto maior a rodinha, melhor para deslizar, né? Por último,
Por último, nós colocamos aqui a postura da criança dentro da escola. Sentar na cadeira, as costas têm que estar bem apoiadas, as pernas também bem apoiadas no assento e o pé bem posicionado no chão. Se o pezinho não alcança, é bom colocar até a própria mochila embaixo para estar bem posicionado. Muito bem, muitas perguntas sobre esse assunto. Vamos então à primeira pergunta. Qual o peso ideal da mochila para uma criança com 35 quilos? Pergunta bem específica da Francisca do Guará. Francisca, como nós falamos aí, a mochila de costas precisa ter no máximo 10% do peso da criança. Então, 35 quilos, 3,5 kg no máximo. Ok. Mais uma pergunta. Minha filha tem 11 anos e já é meio corcunda. A mochila pesada pode piorar esse quadro? Júlia Freitas, do Cruzeiro. Não só pode piorar, como realmente vai piorar. Precisa procurar assistência médica, fazer atividade física e adequar a mochila, né? Colocar de rodinha com a alça adequada para que corrija esse tipo de problema. Mais uma pergunta, vamos lá. Meu filho insiste em usar mochila só de um lado. Insiste muito, tem usado 2 vezes. O que isso pode causar? Maria Gomes, da Asa Norte. Maria, a mochila, o ideal é que tenha as 2 alças e seja bem posicionada. Se você usar de um lado, certamente você vai tender a pender e vai tentar compensar para o outro. Esse trabalho muscular ósseo vai levar a alterações aí, pode levar a dor, pode levar a desvio de coluna, então precisa estar adequado, é melhor colocar nas 2 alças. Rapidamente, teve mais uma pergunta, vamos lá. O tênis de rodinha também causa problema na coluna? Marcos Souza, de Braslândia. Causa sim, Marcos. O tênis de rodinha, para brincar, tudo bem. Agora, para fazer as suas atividades do dia a dia, você vai acabar lesando musculaturas, ligamentos, e aí vai tentar compensar a dor que você vai sentir e vai levar às outras alterações musculares. Perguntas não respondidas, consultas, sugestões, pergunte ao doutor @redeglobo.com.br. Doutor Luiz Antônio está aqui toda quarta-feira. Obrigado, doutor Luiz. Até a próxima, Fábio. A Secretaria de Saúde anunciou hoje uma série de medidas para tentar desafogar os hospitais do DF. A repórter Bárbara Lins acompanhou a coletiva e conta pra gente que mudanças são essas. Manhã tranquila no Hospital Regional da Asa Norte. Cadeiras vazias e nada daquele tumulto de sempre. Mas sabe por quê? Não tem nada. Médico aqui não tem mesmo. Com poucos médicos atendendo na clínica geral, quem chegava hoje cedo era avisado que apenas os casos mais graves seriam atendidos. O restante dos pacientes deveria procurar os postos de saúde e as UPAs. Depende do médico, do dia que tem médico. Nós fomos até o Centro de Saúde da 115 Norte, para onde os atendentes do Agarram mandam os pacientes que não precisam de atendimento urgente. Mas nenhum clínico geral apareceu lá para trabalhar. A Abiail precisava de uma receita para os remédios que controlam a diabetes. Saiu de lá sem atendimento. Perigosíssimo porque os diabéticos, eles têm que estar tomando remédio como eu, né? O tempo todo, contínuo. Acabou um, já vem pegar outro. É essa situação rotineira na rede pública que a Secretaria de Saúde quer mudar. A pasta anunciou hoje uma reforma no atendimento básico de saúde. Hoje existem 242 equipes de saúde da família no DF. Vão ser criadas mais 329, totalizando 571 equipes, compostas por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e agentes comunitários. 3.750 pessoas vão ser atendidas por equipe. Com as mudanças, a meta do governo é aumentar de 30% para 75% a cobertura da saúde no DF em um ano. Agora, todos os centros e postos de saúde viram unidades básicas de saúde. Vão ser divididas em 2 tipos. As maiores, que têm mais de 4 equipes de saúde da família, vão funcionar de 7 da manhã às 7 da noite. Também passam a abrir aos sábados, de 7 ao meio-dia. As unidades básicas menores abrem de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde. Se ele precisar de atendimento no mesmo dia, ele terá no mesmo dia. Se o risco dele for classificado de forma que ele possa ser marcado, ele será marcado. Ele precisa sempre ser ouvido, ter seu risco classificado e ali ser atendido ou direcionado para o nível de atenção ou para o território que ele precisa para receber esse atendimento. Outra mudança é que todas as consultas agora só vão ser marcadas nas unidades de saúde onde o paciente mora. Hoje ele pode marcar em qualquer lugar da rede.
Essas medidas passam a valer em 4 meses, que é o prazo para todas as regionais de saúde se organizarem. O modelo de transição tem prazo de 120 dias, portanto até junho todas as equipes de transição têm que estar compostas, ou seja, em 120 dias teremos o fim do modelo tradicional e o início do modelo de transição. Depois de implantadas as equipes de transição, em 1 ano elas deverão ser convertidas em equipes de saúde da família. Hora do Sem Noção. Flagrante de hoje é do telespectador Joaquim Barreto, da Asa Norte. O Joaquim conta que parou na comercial da 406 Norte e quando voltou, olha só a surpresa. Como é que eu saio daqui agora? Sem noção. O Joaquim, claro, achou sem noção, como você viu aí, né? E você o que acha, hein? Estacionar em fila dupla e ainda por cima impedir a saída de outro motorista é ou não é sem noção? Flagrou algum sem noção por aí? Por favor, mande pra gente. Nosso WhatsApp é o 999221010. Agora a previsão do tempo para esta tarde com Caroline Duley. Pois é, Fábio, olha que céu bonito aqui no Lago Norte, céu azul com algumas nuvens espalhadas por todo o Distrito Federal. E esse céu assim mais claro é resultado de uma massa de ar quente e seco que estacionou aqui na região do Distrito Federal e acabou afastando toda aquela nebulosidade que a gente viu nos últimos dias e nas últimas semanas. Segundo os meteorologistas do IMET, não há previsão de chuva para hoje. A probabilidade de apenas 10% de chuvas no fim do dia e se cair chuva vai ser apenas uma chuva fraca em áreas isoladas do Distrito Federal. A temperatura agora à tarde vai ficar alta, em torno dos 28, 29 graus e a umidade um pouco mais baixa, entre 85% e 45%. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Essa nebulosidade vai aumentar aos poucos, mais chuva mesmo só no sábado e no domingo, segundo os meteorologistas. Fábio, é com você. Obrigado, Carol. Vamos agora girar a nossa tela porque vamos conferir o nível dos nossos reservatórios. O monitoramento é feito pela DAS e a gente começa com a barragem de Santa Maria. Olha só, na segunda-feira estava em 44,11%. Subiu para 44,38%. E hoje, na medição feita às 7h30 da manhã, o nível já estava em 44,46%. Agora vamos ver como está a barragem do Descoberto. Na quarta-feira, o nível estava em 35,22%. Ontem, subiu para 35,87%. E hoje, subiu um pouco mais. Na medição feita de manhã, o nível estava em 36,30%. Olha, no meio da crise hídrica, obras emergenciais e racionamento, um dado preocupante. Mais de 35% da água produzida no DF é desperdiçada com vazamentos e ligações clandestinas. Nas últimas semanas, teve pedido de dinheiro, entrega de projetos, racionamento, alertas e muita perda d'água. Mostramos aqui no DFTV água limpa indo embora em São Sebastião, no Jardim Botânico, na Asa Norte, na Esplanada. Um problema grave. Hoje, 35% da água tratada da CAESB é desperdiçada. 381 litros por ligação por dia são perdidos. Um índice considerado alto pela própria CAESB. E cerca de 15% disso é com ligações clandestinas. A CAESB disse que na gestão anterior ficou 2 anos sem investir em reparos na rede, de 2012 a 2014. Mas o DF é um lugar que não pode perder tanta água assim. De acordo com a ONU, quando uma região tem disponibilidade de água de 1.000 metros cúbicos por habitante a cada ano, significa que essa região tem um alto risco de conflitos pelo uso da água, ou seja, é uma região em estresse hídrico. E sabe-se que o DF é uma dessas regiões desde 99. E de lá para cá a situação só piorou. A população aumentou em quase 1 milhão de pessoas. Assim, o DF passou de uma região com eventual risco de crise para uma região de risco frequente. Está numa região de cabeceira, de nascente, com pouca água, nossos rios são pequenos e a população crescendo dessa forma e de forma desordenada. E o próprio presidente da CAESB reconheceu que quase nada foi feito para aumentar o sistema nos últimos anos. A gente teve uma falta de investimento muito grande
Nos últimos 16 anos, a CAESB não investiu em um aumento da produção, quer dizer, as obras começaram, mas não terminaram. Obras para captação no córrego Bananal aceleradas. E agora, projeto de captação emergencial no Paranoá. Esses são os principais investimentos do governo para suprir o abastecimento na seca deste ano. Mesmo assim, o cenário é péssimo. A gente percebe, e essas simulações vêm sendo feitas já há algum tempo por vários técnicos, e mostram que o reservatório do Descoberto tinha um risco de secar efetivamente entre julho e setembro, e o reservatório de Santa Maria, um risco de secar entre setembro, outubro até dezembro, caso nada fosse feito. Por isso a água do Paranoá é tão importante. A partir da autorização do governo federal, o GDF é obrigado a entregar a obra em até 6 meses. E isso deve coincidir com o limite dos nossos reservatórios na seca, setembro. No relatório entregue ao Ministério da Integração Nacional, a CAESB considera aumentar o racionamento para 30%. O presidente da CAESB também não descarta essa possibilidade. A gente pode ter que endurecer no rodízio, a gente pode ter que buscar uma outra alternativa que a gente está estudando, a gente tem várias outras opções, a gente está verificando pequenos córregos, pequenas nascentes, que a gente vai para aumentar a produção. E a gente está otimizando também as nossas unidades operacionais, melhorando, né, substituindo rotores de bombas, tudo isso é uma conjugação de fatores que você tem que fazer. Sobre o vazamento na esplanada, que mostramos aí no começo da reportagem, a CAESB disse que fechou a rede de água às 8h30 da manhã e que vai consertar os canos até às 2 da tarde de hoje. A orquestra Reciclando Sons da Estrutural está precisando de doações para construir uma sede. Para chamar a atenção das pessoas, fez um concurso com um prêmio bem romântico. A vencedora foi conhecida ontem, Dia dos Namorados, comemorado na Europa e nos Estados Unidos. A Laís quis fazer uma surpresa para o namorado e participou de um concurso pela internet para divulgar o site do Instituto Reciclando Sons. O projeto existe há 16 anos na cidade estrutural. Tem uma orquestra e agora quer erguer o primeiro teatro da cidade. Para isso, precisa arrecadar R$70 mil em doações. A gente aproveitou o Valentine's Day para chamar a atenção da necessidade deles de construírem a sede nova na Estrutural, curtir, compartilhar, chamar as pessoas, mas principalmente marcar uma pessoa em que ela tivesse um sentimento especial. O tal Valentine's Day é o dia de São Valentim, 14 de fevereiro, data em que muitos países comemoram o Dia dos Namorados. Diferente do Brasil, aqui é em 12 de junho, né? Só que a noite de ontem teve comemoração, sim, aqui no Recanto das Emas. Bem romântica, por sinal, porque a Laís ganhou o concurso. Este é o prêmio do concurso pela internet. A Laís, vencedora, ganhou uma apresentação da orquestra e deu de presente uma serenata para o Vitor, o namorado dela. Incrível, inesperado. Eu já cobrava dela pelo menos uma musiquinha pra mim. Aí uma dessas foi pra surpreender. É tudo muito lindo, muito emocionante, assim, me surpreendeu. Espero sucesso, eu espero que esse teatro saia logo, porque eu quero ir lá assistir várias vezes. O Instituto Reciclando Sons arrecada a doação de qualquer pessoa pela internet. Já tem o terreno para construir o teatro. E talento não precisa nem dizer, né? Tá sobrando. É uma estrada caminhada, uma história construída, né? É extremamente gratificante saber que um projeto que começou do zero, ao lado do maior lixão da América Latina, né, com o objetivo de trazer a música clássica como elemento de inclusão social, conquistou seu próprio espaço. O Reciclando Sons, ele é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que participa. Na sequência tem o Globo Esporte. Obrigado pela sua companhia e uma excelente tarde para você.